Eu aprendi a desenhar com 28 anos de idade e em 7 meses eu já estava criando meus próprios personagens originais. E hoje eu sou professor de desenho em tempo integral. E nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar roupas melhores para os seus personagens originais para sair daqueles desenhos com cara de amador para desenhos com cara de profissional. Bom, a primeira coisa é entender a estrutura do tecido da roupa, né? É o seguinte, né? É muito comum a gente ver desenhos assim, ó. Possivelmente você também desenha assim, né? De uma maneira que eu chamo de amorfo, né? Não tem forma, não tem estrutura, não parece algo que a gente vê no mundo real, né? É um tipo de desenho que é uma forma assim, ó. Você só faz a silhueta, né? Tipo nessa saia, e aí depois você vai lá e coloca uns traços no meio, assim, traços aleatórios que você não entende por que você tá fazendo, simplesmente você coloca porque você sabe que tem dobras na roupa, mas você não entende as dobras necessariamente, né? Igual nessa calça também. Você faz um monte de, como se fosse uma nuvem assim, né? Só traços conectados que parece uma dobra. E depois você coloca lá traços aleatórios no meio da calça, né? Só que isso não é algo que faz sentido no mundo, né? E tudo que a gente desenha tem que ter um pé na realidade, né? O tecido, ele tem uma estrutura, ele tem uma anatomia muito própria e a gente precisa respeitar isso, né? Para você entender isso, nada melhor do que olhar para a realidade, né? Tem aqui algumas fotos para a gente observar. Então repara nesse comportamento desse tecido e dessa cortina. Isso aqui é muito importante, é uma das formas que a gente vai mais utilizar na hora de desenhar roupas, né? Então, olha só isso aqui, ó. Repara que tem essa ondulação, repara que existe um ir e vir no tecido e ele enrola nele mesmo, né? Olha só aqui essa cortina, né? Tem um efeito de serpenteado. E o principal ponto que a gente tem que observar no tecido é que ele é uma forma em perspectiva, né? Pode estar em perspectiva. E não é simplesmente algo aleatório, assim, né? É só um monte de traços. Então, repara que nessa cortina, ó, ela é uma forma assim, ó. Isso aqui que eu acabei de desenhar é chamada forma plana. É uma das 3 principais formas, né? Tem a forma geométrica, a forma plana e a forma orgânica. E tecido, basicamente, é forma plana, né? Um monte de forma plana em diferentes posições, costuras e por aí vai, em movimentos diferentes. Mas você precisa entender esse elemento básico aqui, principal, que é muito comum da gente ver em cortinas ou saias de mulheres também, né? E é por não entender isso que você acaba fazendo esse tipo de desenho, né? Que é um desenho bidimensional, que você tá pensando só em traços e não em formas. Então toda vez que você vai desenhar uma roupa, você precisa lembrar desse princípio da forma plana, né? Então você vai desenhar de novo, por exemplo, aquela saia, né? Você não vai fazer só um monte de traço aleatório zigue-zagueado assim, né? Você tem que fazer pedaço a pedaço, né? Fazer aquele, como se fosse aquela cortina, né? Imagina que aqui a parte da cintura é ali onde está preso o tecido, né? E aí ele está lá pendurado, né? E ele vai fazer uma curva a partir dessa vara que está pendurada no tecido. Então é a mesma coisa. A cintura é essa vara que segura o tecido, né? Então você tem que fazer gomo a gomo aqui nessa ondulação com muito cuidado, com atenção, né? É assim que funciona. E isso é a partir da observação da realidade. Então basicamente esse é o erro que o pessoal comete, né? Não entende a estrutura tridimensional dessa forma plana que é o tecido. E isso funciona não só para saia aqui, né, mas para qualquer coisa, para camiseta, para calça, para armaduras e por aí vai. A gente vai ver isso durante aqui essa aula. Então olha só a diferença de uma roupa bidimensional para uma roupa tridimensional bem estruturada. Então o primeiro passo para você desenhar roupas é você conseguir fazer esse elemento básico que é esse ondulado, nessa forma plana. E aí uma dica para você aprender a desenhar isso é você pegar uma tira de papel como essa e torcer ela, né? Você pode até pregar ela aqui em algum lugar para você entender, desenhar de observação como que ela se comporta no espaço tridimensional e representar isso no papel, né? Trazer, copiar isso no papel para você entender como é que funciona. E desenha através dela, né? O que significa através? Desenhar em raio-x, ó. Você está vendo, é como se você estivesse vendo através da forma, né? Quando a gente está vendo algo, a gente não vê o que está ali por trás, né? A gente só vê isso aqui, nessa parte da frente. Mas você, como desenhista, você precisa pensar em 3D e em raio-x. Então, imagina onde que acaba aqui, né? Onde que começa, onde que acaba, onde que faz a curva, como que é a curva aqui por trás, né? Que eu não estou observando. Então faz esse exercício mental de imaginar aonde que estão as coisas ali por trás. E isso vai te ajudar a pensar tridimensionalmente, que é a base do desenho profissional, né? Então esse é o passo 1, e aí desenha em vários ângulos, né? Faz vários exercícios desse. E uma dica para você desenhar essa forma plana, repara que existe um espelhamento da parte do topo aqui, né?
com essa parte inferior. Então, é basicamente isso, assim, ó. Se você fez um S em cima, você jogar essa mesma forma para baixo, aqui, ó, um S embaixo, você já fez sua forma plana. Agora, você só precisa conectar os pontos. Então, fecha aqui a forma, fecha aqui esse outro lado, que é a curva, né? Fecha esse outro lado aqui e também fecha esse outro lado que está aqui atrás, está escondido. Então, olha só como é simples de fazer, né? É um pouco confuso no começo, mas depois que você observa, você entende a dinâmica dessa forma, fica mais fácil de você imaginar como que ela se comporta, tá? Então, essa é uma técnica de espelhamento muito simples, mas que vai te ajudar bastante. Não sei escrever enquanto eu falo. Espelhamento. Então, essa técnica simples do espelhamento vai te ajudar a desenhar formas planas melhores. E só para ficar claro o que você está estudando aqui, a gente está falando do fundamento da forma, né, que é um fundamento super importante dos principais no desenho profissional. Eu até comentei, né, que o tecido é uma forma plana em perspectiva, né? Então vamos ver aqui como que a gente pode desenhar uma forma plana que não tem volume, não tem espessura, em perspectiva. Então olha só, eu fiz aqui um tecido como se fosse uma capa voando, né? Imagina ali que tem a cabecinha do super-homem ali, sei lá, algum personagem. E aí, o tecido está em perspectiva. Ele tem um efeito de diminuição, né? Esse lado mais distante, ele é menor. E o lado mais próximo aqui da gente, ele é maior. Então tem esse efeito de afunilamento que a gente observa na perspectiva, né? Que é o princípio da diminuição. Então, até uma forma plana, que parece, né, não tem espessura, não é um sólido, ele também está sob efeito da perspectiva, né? A perspectiva afeta todos os objetos, tudo que existe no mundo, pessoas, casas, objetos, tudo. Sem você entender o fundamento da forma e da perspectiva, né, de como que você junta tudo isso, como que elas funcionam, como que você consegue representar isso, dominar o espaço tridimensional, vai ser difícil de você desenhar roupas boas ali para os seus personagens originais. Uma outra maneira de você aprender como o tecido funciona é você fazer um desenho de observação a partir de fotos, né, de objetos reais na sua casa ou de fotos mesmo. E aí, tenta observar, não os traços, né, que é um erro muito comum de quem desenha de forma amadora, né, de pensar só em conexão de traços, né, de ligue os pontos. Um traço aqui, depois outro traço aqui, depois outro traço aqui. Não, esquece isso. Esse é o jeito amador, bidimensional que você tem que fugir. Começa a pensar em 3D, né? Olha só essa parte aqui, por exemplo, né? Começa a pensar na forma plana. Como que tá funcionando aqui o negócio, né? Repara que tem um ponto, tem um prego aqui, né? Essa forma, ela faz o seguinte, ó, ela vem aqui, aí ela curva, só que ela é assim, ó. Ela tem... Imagina que ela é um cone cortado. Basicamente é isso, né? Um cone é isso, assim, né? É isso, só que a gente vai cortar esse cone. Basicamente é isso aqui, ó. Então a gente cortou o cone e ele vira uma forma oca, né? Imagina que ela é oca também. É exatamente isso aqui. Então, começa a pensar tridimensionalmente tudo que você está observando. Então, nada mais é aqui que esse tecido, uma forma plana, curvada aqui, né? Tem um jogo aqui e aquele efeito de ondulação lá da cortina que eu comentei. Pensa em 3D, nunca em linhas, tá? E aí você vai começar a perceber como que funciona aqui as coisas, ó. Então, olha só essa parte aqui, ó. Pensa em raio-x, né? Dá pra ver um pouco ali do fundo, ali da parte de trás. Isso aqui não é só um traço assim, um traço aqui, um traço aqui. Não, isso aqui é uma forma tridimensional. Tá ali, ó, indo por trás. E é basicamente isso aqui, ó. É tipo isso, assim, ó. Exatamente isso que tá acontecendo aqui embaixo nessa parte do tecido. Então, quando você for fazer um desenho de observação de tecidos assim, você tem que pensar dessa maneira, né? Identificar formas planas em todas as partes, né? Por que que o tecido é dessa maneira? É literalmente você entender a anatomia do tecido. Porque ele tem um comportamento muito próprio, e a gente vai ver aqui nos próximos pontos como é que você vai identificando esses outros elementos dessa anatomia do tecido, beleza? O segundo conceito para você desenhar roupas melhores para os seus personagens é você desenhar poucas dobras no lugar certo. É muito comum quando você está começando, né, você desenha de forma amadora, fazer essa calça que eu chamo saco de batata ou calça do Goku, né? Exatamente o que a gente vê no desenho do Goku, né? Vou até olhar aqui e observar depois, para vocês verem que é um vício que a gente tem, que a gente pega de outros desenhos que não é correto, né? Então, esse tipo de roupa que costuma muito acontecer nas calças é fazer isso aqui, né? Fazer dobra para todo lado, né? Praticamente tem dobra no comprimento inteiro da calça, só que isso não é o que acontece no mundo real, né? A gente tem que observar sempre a partir da realidade. Então, vamos entender como é que funciona, né? Vamos olhar aqui para algumas fotos para a gente entender essa anatomia, né? O comportamento do tecido no corpo humano. Ó, só pra gente observar aqui como acontece na calça do Goku, né? Esse tipo de dobra para todo lado que a gente acaba
por observação, copiando isso e achando que esse é o correto, né? Mas não é. Isso aqui é muito feio. Akira Toriyama que me perdoe, mas não é o correto, tá? É o estilo dele, mas não é o correto pra gente desenhar boas roupas em outros estilos, outros tipos de desenho, tá? Então vamos observar aqui algumas roupas pra gente entender como é que funciona a dobra de verdade, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dobra, ela tem um comportamento muito peculiar, assim, ela acontece não em todos os locais, em alguns pontos específicos do corpo humano. Então, olha só esse modelo aqui, né? Repara que a dobra, ela tá acontecendo só em um ponto aqui no braço. Só nessa região interna onde ele está dobrando o braço ali, né? Fazendo um movimento de dobra. E no outro lado, aqui desse tecido, repara como ele é muito liso, né? Ele não é super engruvinhado que nem esse outro lado aqui. E o mesmo acontece dessa parte superior, dessa parte aqui da ponta. Repara que dobra de verdade só tem nesse ponto de tensão, tá? Olha na calça, a mesma coisa. A dobra está concentrada na parte onde a perna dobra, né? Tanto que tem o mesmo nome, né? A perna dobra e aí vai ter a dobra da roupa. Então, a dobra não acontece aleatoriamente durante todo o comprimento da calça ou da manga da roupa, né? Ela acontece em momentos específicos, em movimentos específicos e dependendo também, claro, do tecido. Então, olha só o resto, é totalmente reto praticamente, né? Tem algumas pequenas curvinhas aqui e só. Mas todo o resto é praticamente reto. Olha esse outro modelo aqui também, como acontece a mesma coisa. Repara que nessa manga não tem tanta dobra assim. Tem algumas áreas aqui, assim, pequenas, mas a área de maior dobra é aqui nessa região do pulso, na parte final da manga ali, né? Olha só como tem muito mais elementos ali de engruvinhado do tecido. Já nas outras áreas não tem tanto. Outra área que tem bastante é na região aqui do ombro, né? Onde a roupa está mais solta. Então existe um comportamento por trás dos tecidos que a gente precisa observar. Olha só em contraste esse outro lado, como ele é totalmente liso praticamente, né? Ele é basicamente ângulos aqui, retos. E o mesmo acontece na parte aqui da calça, né? A parte de maior dobra é no joelho, aqui, e todo o restante ele tem dobras muito menores, né? Muito mais sutis, né? Que não deveriam ser tão exacerbadas aqui, tão enfatizadas que nem aqui no joelho, né? Então olha aqui essa outra parte da calça, também super reto. Mais um exemplo aqui, ó. Nesse lado de fora tem poucas dobras e nessa parte interna tem muita dobra, né? Tem muito esse engruvinhado. Então repara, começa a observar isso nas roupas, né? Não é aleatório, não é dobra para todo lado. Então como a gente observou nas fotos ali do mundo real, esse tipo de tecido, esse tipo de dobra aqui é totalmente errado. A gente tem que focar em alguns pontos específicos. E eu vou mostrar aqui nesse esquema simplificado do corpo humano aonde acontece as maiores dobras, né? Os maiores pontos de dobra, que inclusive a gente chama de pontos de pressão, né? Pontos onde acontece esse tipo de comportamento de engruvinhado do tecido. Vou marcar aqui, ó, os principais. Acontece muito, como a gente viu, na região do cotovelo, na região aqui da dobra do braço, nessa parte interna. Acontece também muito na parte dos joelhos, quando a gente dobra eles principalmente, ou quando a gente está também dobrado, né? Mais apontando para frente, ou né, a gente vai ver um comportamento muito peculiar, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, já vou mostrar aqui. Acontece muito aqui na região do tornozelo, né? Porque existe um acúmulo de tecido, por exemplo, uma calça, uma jeans, vai ter o pé ali, né? O tênis, e ela não tem como descer, ela fica travada ali, né? Gargalado, e aí acontece um engruvinhado. E a mesma coisa pode acontecer nas mangas também, né? Uma manga mais comprida, se ela tiver ali alguma trava, né? A mão é mais larga, ou tem um elástico ali que prende o tecido, ele vai ficar engruvinhado nessa parte do pulso. Também pode acontecer muito na região do pescoço, né? Dependendo do tecido, por exemplo, até mesmo um cachecol ou algum tecido mais espalhafatoso aqui em cima, né? Vai ficar engruvinhado também na parte do pescoço. Uma outra área que costuma acontecer bastante também, por questão de movimento, é a região da cintura, né? Quando você vai se movimentar, tem muita torção do corpo aqui, vai gerar certas dobras nessa região mais central do corpo, né? E também na região aqui da pelve, né? Na região da virilha, vai ter muita dobra, porque é uma região também, além de ter muito movimento, né? Por causa das pernas, também é a região onde, por exemplo, numa calça, onde tem a conexão ali das pernas, né? Tem ali um tipo de costura que vai gerar também mais tipos de dobras, né? Então, costuma ser as áreas aqui mais comuns de ter dobras no tecido. Então, por exemplo, aqui na região das pernas, né? Quando você for desenhar um tecido, uma roupa, você tem que entender aonde que está esse ponto de pressão, né? De dobra, né? Onde que vai se acumular a dobra.
Então imagina aqui que aqui é o joelho, né, a parte da frente e a parte de trás da perna, tá? E aí o tecido, como a gente observou nas fotos, ele vai engruvinhar mais nessa região aqui, né? Vai ter um acúmulo de tecido nessa região, vai ter mais dobras. E na parte frontal, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver um tecido mais esticado. Então tem um comportamento oposto, né? Aqui tem uma área lisa e aqui tem uma área engruvinhada. Então, sempre lembra disso na hora de você desenhar tecidos, né, roupas. E aqui é interessante notar também, na região aqui do joelho, vai gerar uma pressão em relação ao tecido, né? E também vai ter algumas dobras aqui, alguns vincos, mostrando essa pressão do joelho em relação ao tecido, né? Repara nisso em fotos, ou até mesmo você usando uma roupa, dobrando o joelho, você vê que acontece esse efeito, né? De que alisa na parte da frente, engruvinha na parte de trás, e tem alguns traços aqui, né? Surgem algumas dobras a partir desse ponto de tensão na frente do joelho. E o mesmo acontece nas dobras de um braço, né? Fazendo assim, um movimento de dobradura. Vai ter mais dobras nessa parte interna da roupa, menos dobras do outro lado, vai estar mais esticado. Vai ter algumas dobras em algumas regiões, principalmente nessa região do pulso também, né? Imaginando que for uma camisa, assim, por exemplo, né? Aqui com a empunhadura ali, né? E vai ter algumas dobras nessa região. Mais dobras nessa região. E nesse outro lado vai ter esse mesmo efeito do joelho. Porque o cotovelo, ele tá pressionando, esticando o tecido, né? E vai ter esse efeito como se fosse um sol, né? Para perceber assim, ó, parece um sol irradiando esses pontos de dobras no tecido, tá? Começa a reparar nisso e vai te ajudar a desenhar melhor ali um tecido. Na região do punho, quando tem uma região apertada por algo, tipo um cinto ou um elástico numa calça ou num punho, costuma ter também esse efeito, né, de algumas dobras mais em direção a esse punho. Então, quase como assim, ó, aqui tem um ponto de pressão, né, um elástico, por exemplo, e as dobras vão ser assim, ó. Elas vão ser quase como se fosse, sei lá, um disco voador aqui, né, com raios, soltando raios aqui por baixo, assim, né, sempre vai ser transversal. Olha essa foto aqui, né, o joelho, ele tá aqui, e aí as dobras, elas estão irradiando desse ponto aqui, né, então pensa nisso como se fosse ali a cortina. A cortina é um ponto de pressão também, né, e faz as dobras partirem dela, tá, então existe esse comportamento do tecido. E aí, falando especificamente das dobras, né? Como que você pode desenhar elas na hora de fazer esse tipo de abordagem aqui, né? Seguinte, tem 3 formas específicas que eu costumo utilizar, vou te falar aqui. A primeira é o diamante, que é literalmente uma forma assim, ó, uma forma de losango, né? Dessa maneira aqui. Esse tipo de dobra vai acontecer muito, por exemplo, em calças, né? Quando você tem ali na parte inferior, tem ali o tênis, né? Vai ter um efeito de compressão, de acúmulo de tecido e vai gerar essas dobras nessa região. A gente vai ver depois em fotos, tá? Como que acontece isso. Mais ou menos isso. E o próximo formato de dobra é o que eu chamo de telhado torto. Literalmente um telhado de casa, né? Que é mais ou menos assim, ó. Esse efeito bem aberto aqui, né? Eu não fecho essa forma, ela fica como se fosse um triângulo torto mesmo, né? E aí costuma acontecer, por exemplo, na região mais do torso, assim. Então, por exemplo, no torso, no quadril, numa calça aqui, né, que tem ali a parte da virilha, né, que acontece, vai ter esse efeito de casa torta, né, de telhado torto, ou a outra forma, né, que eu chamo de anzol, que é uma variação curva, é literalmente isso aqui, é um anzol, pode ser assim, para cima, para baixo, é igualzinho um anzol, né, que o anzol é assim, e é exatamente esse efeito aqui que acontece. Então pode ter tanto a casa torta, né, o telhado torto, quanto o anzol a partir aqui da virilha, tá? Não somente na virilha, tá? Acontece em todas as partes das roupas, mas é um lugar que acontece bastante. O anzol também acontece nessa região que eu comentei anteriormente, né? Onde tem pressão ali de um elástico, de um cinto. Você reparar, né, nas saias que são acinturadas, né? Que tem ou até mesmo uma roupa que tem um cinto, você vai reparar que nessa região aonde está esse ponto de pressão aqui, vai acontecer esse efeito desse anzol, né? Ele vai gerar esse tipo de dobradura na roupa, tá? Então vamos observar algumas fotos para a gente entender essas dobras. Ó, aqui nessa manga a gente observa o diamante achatado. Então olha só como tem vários diamantes aqui, na verdade pode ser até o telhado, né? Que é o meio diamante no fim das contas. Aqui na manga tem o anzol, né? Tem alguma dessas variações aí. Nada é super perfeito, né? São
aproximações que você pode observar. Então, olha aqui na calça, né? Olha o diamante aqui, ó. Tem o diamante, tem um meio diamante aqui, um outro diamante nessa região. Então, começa a observar que tá cheio dessas formas. Na região aqui na região da virilha, a gente pode representar aqui com um anzol, uma casa, um telhado torto e por aí vai. E olha aqui aquele efeito que eu comentei, quando tem algo acinturando ali, né? Pressionando um ponto específico, no caso aqui a cintura dessa mulher, né? Repara que faz aquele efeito de anzol, né? Tem um efeito do tecido ficar apontando ali transversalmente, né? Cruzando ali a cintura. Então, tá cheio dessas formas nessa região aí. E uma dica para desenhar dobras nessa parte da silhueta, repara que o tecido, por exemplo, aqui nessa região específica aqui, ele faz uma entrada e ele meio que se dobra em cima dele mesmo, né? Esse é o comportamento do tecido, que é exatamente aquilo que a gente observou anteriormente, né? Como se fosse isso aqui, ó. O tecido, ele faz uma curva nele mesmo. Então, você tem que entender esse comportamento, observar para você desenhar ele corretamente. E aí, fazer esse tipo de entrada do tecido é muito interessante para gerar esse efeito mais tridimensional, né? Mais coerente com a realidade. Então, olha aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ele entrou nele mesmo, ó. É meio que isso aqui, ó. Basicamente é isso que está acontecendo no tecido, tá? Nessa região aqui. Então, observa isso, observa essas formas planas e tenta representar isso em áreas específicas, né? Não em toda a calça ou a roupa, só nessas regiões. Olha aqui, nessa parte do joelho. O tecido, ele entrou nele mesmo, né? Então, ele forma aqui tipo um redemoinho, né? Então, é interessante você tentar representar isso, né? Como que o tecido entra nele mesmo e forma essas dobras muito específicas. Então, começa a observar e desenhar, né? Desenhar a partir da referência aqui da observação de fotos de pessoas reais para você conseguir representar corretamente as dobras. O terceiro ponto é você evitar a repetição. É muito comum, de novo, né, nesse tipo de desenho aqui bidimensional, né, só pensando em traços, fazer um efeito tipo de parênteses, que a gente chama, que é assim, ó, é você fazer as dobras espelhadas de um lado para o outro igual, repetidos e simétricos, né? Paralelos, muito iguais, muito repetitivos mesmo. Só que nada na natureza, no universo, é repetição e simetria. É muito assimétrico a natureza, né? Se você parar para ver o corpo humano, a natureza, tudo que existe, né? Árvores, folhas, animais, tudo é assimétrico, né? Então a gente vai ver um efeito diferente. Esse aqui é o errado. O que a gente costuma ver é isso aqui, ó. É um fluido, assim, né? Um fluxo de picos e vales, picos e vales. Inclusive, essa é uma dica, né, que eu costumo dizer, que é o seguinte, ó. Começa a desenhar dessa maneira aqui, ó. Igual a batida de um coração. Se você já viu ali a máquina que acompanha o coração, tem esse efeito aqui. Então, tem um momento de pico, ou seja, de maior, de algo maior, mais intenso, e depois um momento de queda, de vale, né, de momento de até mesmo de ficar mais retinho ali, sem tanta dobra, sem tanta movimentação. Então, isso acontece no coração, acontece na roupa, acontece em tudo. Só para te mostrar que a natureza é assimétrica, né? Então, repara na perna aqui, ó, que ela costuma ter um pico nessa região externa. E olha só, tem um pico aqui, aí tem um vale, aí tem um outro pico. Então, repara que nada é simétrico, nada é paralelo. Então, tem uma curva aqui, uma curva maior desse lado. Aí vem uma curva menor aqui, um lado mais reto. Aí tem um pico nessa região embaixo e nesse tem um pico mais nessa região mais de cima. Então, nada é paralelo. Até o osso aqui do pé, né, do tornozelo, os ossos são assimétricos, eles são assim, ó, não é totalmente alinhado um com o outro, né, essa parte da bolinha do pé, né. Então, é assim no corpo inteiro e na natureza como um todo, tá bom? E no tecido também, nas roupas. Então, quando você for desenhar roupas para os seus personagens, lembre-se disso, né, da assimetria, né, de evitar a repetição. Então, quando você for fazer, por exemplo, aqui, uma calça, lembra que tem os pontos de tensão, né, os pontos de engruvinhada ali do tecido, vai acontecer ali o anzol, a casinha e por aí vai. Aí vai ter algumas áreas de mais pressão, né, interna aqui, de dobra, e depois ele vai tender a ficar liso, igual a batida do coração. E aí se ele tiver com, por exemplo, esse personagem com a mão no bolso, vai estar lá, a mão vindo aqui, entrando no bolso e tal, e aí, como ele tá com a mão no bolso, vai ter uma pressão aqui também, né, vai ter uma área de engruvinhado, talvez tenha alguns traços ali de indo em direção ao tecido aqui do bolso, e e aí depois ele vai estar tecnicamente mais liso, e aí você pode alternar, né, então, e aí nessa região do joelho, você pode fazer uma área mais
de dobras, né? Tenta evitar repetição e fazer aquilo que a gente vê na calça do Goku, né? Faz uma área de dobra nesse lado, aí no outro lado faz mais embaixo ou mais em cima. Nunca paralelo, né? Nunca simétrico. Senão fica muito feio, fica muito estranho. Desce ali retinho, é a área de vale, né? Que é a área de pico, área de vale, essa área de vale, área de pico. E é sutil, coisa pequena mesmo, né? Não precisa ser super demarcado. E é nessa região já do tornozelo, faz de conta que tem ali um elástico, né? Tipo aquela calça jogger, né? Aí tem uma área desse lado, um diamante mais engrovinhado. Aí você faz o outro, não igual, né? Não assim parênteses. Faz o outro talvez menor, um diamante menor aqui. Aí tem uma entrada de um tecido e por aí vai. Você brinca aí, né? Faz um outro pico aqui, talvez, só para quebrar um pouco a parte que tá muito reta aqui. E você vai brincando com isso. Né? Ó, tá vendo? Ó? Você vai fazendo totalmente assimétrico. Porque senão fica muito feio, né? Fazer repetido assim, paralelo, é muito estranho. Não é natural na natureza. É na outra perna, na perna dobrada aqui. Lembrando que a gente viu, o tecido ele entra um pouco dentro dele mesmo, né? Pode representar um pouco disso. Aí tem o joelho aqui, vai gerar aquele efeito de sol irradiando, né? E aí vai ter alguns anzóis aqui. E aí, nessa região que ele está dobrando a perna, começa a pensar também na mecanicidade, aí na motricidade do corpo. Então nessa região que ele está dobrando a perna, vai ter mais curvas também, né? Vai ter mais dobras, tecido entrando dentro dele mesmo, vai ter mais intensidade aqui desse... É um pico, né? De dobras, pode fazer dessa maneira. E nessa região que vai estar mais esticada, vai ter menos dobra. Então, é pura lógica, né? Se você começar a observar, entender a anatomia do tecido, né? E você vai saber como posicionar corretamente cada uma das dobras nas roupas dos seus personagens. E uma outra dica adicional é você fazer um desenho gestual na hora de você desenhar, né? Repara que os meus traços, eles são soltos, assim, ó, eles não são conectados, assim, tipo, todos bonitinhos, uniformes. Repara como eu não conecto aqui algumas áreas, ele fica meio que por fazer, e esse jeito mais gestual, ele fica mais natural, pelo menos na minha percepção, eu acho mais bonito, mais vívido, assim, né? Então evita fazer traços super uniformes, retos, bonitinhos, completos. O quarto conceito para você desenhar boas roupas para os seus personagens é seguir a forma 3D que está por baixo. Então como a gente viu, né, o tecido ele é uma forma plana em perspectiva. E ele está posicionado em cima de algo também tridimensional, né? Então imagina uma perna aqui. A perna pode ser representada com um cilindro. Uma forma cilíndrica, aí tem região do joelho e tal, a outra parte, a perna inferior, também pode ser um cilindro afunilado. O tecido, ele precisa acompanhar essa forma, né? Ele não pode ser algo reto, assim, né? Não existe nada reto no corpo, né? Não tem como você colocar, não é uma placa de papelão. O tecido, ele envolve o corpo. Então, olha só, o braço também é um cilindro, né? Então, olha só como o tecido aqui dessa manga, ele envolve, ele curva, acompanha a forma cilíndrica dessa forma. Então, o tecido que a gente constrói nos nossos personagens também precisa acompanhar essa forma cilíndrica do corpo, né? Basicamente tem muitos cilindros, formas arredondadas no corpo, tanto o torso quanto os braços são arredondados. Então você precisa sempre pensar nessa curvatura do tecido e também nesse volume que está por baixo. Então pensa assim, ó, se o esboço tridimensional, né? A gente tem o esboço tridimensional aqui da perna, né? Ele é a base para anatomia, porque depois você pode vir aqui e construir lá plugar a anatomia, né? Colocar os músculos aqui, então o quadríceps, você pode fazer lá, plugar massas, né? O quadríceps, os adutores, então você está plugando massa sobre massa. Na parte inferior tem o sóleo, o gastrocnêmio, são músculos arredondados que geram esse efeito da batata da perna, né? Então, anatomia vai em cima do esboço tridimensional e o tecido ele vai em cima da anatomia, né? Então imagina assim, tem ali o corpo e o tecido ele cobre essa parte do corpo, né? Então assim como a anatomia está em cima do boneco 3D, o tecido está em cima de alguma outra coisa, que é tudo isso que está por baixo, né? Então você precisa sempre lembrar da forma 3D tridimensional que está por baixo do tecido, senão você vai desenhar errado. Então, por exemplo, né? Então uma calça, um shorts, ele não é uma placa assim, né? Tipo, aqui é uma placa, aí tem o tecido e é isso, assim. Não, ele tem que se curvar e acompanhar a forma tridimensional, por exemplo, aqui do quadril, né? Da perna. Então, se o quadril é assim e a perna é dessa maneira, a calça também tem que acompanhar esse
volume, nessa curvatura. Ela tem que seguir o que tá por baixo, e não vai ficar errado, tá vendo? Faz de conta que aqui é a dobra do shorts, da bermuda. Então tem que acompanhar esse volume cilíndrico das pernas. O cinto também, né? Ele tem que acompanhar a cintura, que é o torso, nada mais é do que uma caixa arredondada, ou uma forma mais ou menos assim, né? Tipo, você pode arredondar uma caixa para gerar esse efeito, assim, de algo parecido com o corpo humano. E aí o tecido, ele tem que acompanhar essa forma, né? Então, por exemplo, um torso, assim, né? Um tecido aqui numa mulher, assim, né? Numa roupa bem justa. Se ela tá justa, essa roupa, ela tem que acompanhar esse volume. Então, se eu for fazer ali, tipo, uma camisetinha bem apertada, ó, olha como os traços que eu faço, eles acompanham essa curvatura tridimensional dessa forma que tá por baixo. Faz de conta que tem uma pressão, um cinto aqui também, né? Então, é dessa maneira que você tem que pensar na hora de desenhar. O que tá por baixo, como isso afeta a forma que tá por cima, que no caso é o tecido. Mais um exemplo aqui da saia que a gente fez lá no começo. A saia não é algo reto assim, né? Tipo um papelão. Ela, na verdade, acompanha, por exemplo, um corpo aqui, um quadril e as pernas cilíndricas. Então, essa saia ela tem que acompanhar esse movimento também rodado, né? É como se fosse um cone, né? Imagina isso aqui, ó. A saia é isso aqui, ó. Ela é um topo de um abajur. E aí você precisa acompanhar essa forma que está por baixo do corpo humano, dessa anatomia, que não vai estar errado. Então, na hora de fazer ali curvas, o drapeado não, né? Não sei o termo técnico de roupa para isso aqui. Mas tem que acompanhar e seguir para uma direção e tem uma volumetria específica, né? Então, começa a observar isso nas roupas de pessoas reais, de fotos aí. Você vai ver que tem esse comportamento que acompanha a forma cilíndrica e a forma tridimensional que está por baixo desses tecidos, né, que é o corpo humano. Se você tem interesse de se aprofundar nessas técnicas, eu tenho um curso de desenho online chamado Jornada do Artista, onde você aprende tudo sobre os 7 fundamentos, né, técnicas profissionais, para você chegar no nível de criar tudo que você quiser imaginar, né, criar seus personagens originais. Se você tem interesse, o link está na descrição, você pode fazer sua pré-inscrição, né, entrar na lista de espera, que eu abro turmas a cada 2 meses. O quinto conceito que você precisa lembrar na hora de desenhar roupas para os seus personagens é adicionar espessura. Tudo que existe no mundo tem uma certa espessura, né? Então, até uma roupa, um tecido, ele tem uma espessura. Por exemplo, aqui, essa manga aqui da minha roupa, né? É um tecido fino, mas ele tem um certo volume pequeno, mas tem. E dependendo do desenho, né, do tamanho que você vai desenhar também, você precisa representar isso. Então, por exemplo, um cinto, uma bota, uma armadura de um cavaleiro, alguma coisa assim, tem uma certa espessura. E quanto mais você fizer essa representação, mais tridimensional vai parecer e mais realista, né? Mais interessante e profissional vai parecer o seu desenho. E o que acontece, né? O pessoal, quando começa a desenhar, faz o seguinte, né? Vai fazer um cinto. Ali tá o torso, o quadril aqui. Vai fazer o cinto e o que acontece? Faz isso aqui, né? Primeiro, faz uma faixa reta, né? Que é algo bidimensional, que achata o corpo. E só isso aqui, ó. Faz um traço para fivela, um traço reto aqui assim, umas bolinhas aqui para representar os furos do cinto e acabou. Só que isso não é um cinto. Isso é uma representação iconográfica, né, bidimensional de um cinto. Então tá errado. Então a forma correta de você fazer é pensando em 3D, obviamente. Vamos lá. Tem lá o torso, aí a região aqui da cintura. E o cinto, ele deve primeiro ter essa curvatura, né, para representar essa forma tridimensional que está por baixo. E ele pode ter uma leve espessura, né? Você pode representar um pouco dessa espessura criando uma segunda linha. Então imagina assim, ó. Isso aqui é o cinto que o pessoal costuma fazer. É isso. Mas o correto é ter uma leve espessura. Você pode duplicar esse traço aqui da frente, você duplica aqui atrás, ó, espelha e faz como se fosse uma caixa curva. É literalmente uma caixa, né? Uma caixa, ela tem espessura. Então é a mesma coisa aqui. Então um cinto é uma caixa achatada. Você pode fazer uma leve indicação de que tem uma espessura nesse cinto. Fazendo, ó, isso aqui também, ó. Essa curva aqui, essa quina, ela é crucial para demonstrar volumetria. Então é meio que assim, ó. Pequena indicação, isso já muda totalmente o jogo. Pequena indicação, talvez um traço aqui, ó, por fazer. E olha só como muda, como já parece tridimensional. Já muda o jogo aqui, né? E aí, faz de conta que é um cinto medieval. Você tem que pensar como que ele funciona tridimensionalmente. Como que é? Observa um cinto, por exemplo, de verdade, você vai ver que ele tem volumetria, que a parte da ponta ali do cinto entra na fivela, e eles estão um em cima do outro, né? Mais ou menos essa aqui, né? Tipo,
Tem a parte da fivela, aliás, a parte da ponta do cinto, que tem uma espessura, e a fivela também tem espessura. Aí tá lá o ferrolho, né? Sei lá como chama isso. A outra parte aqui também tem espessura do cinto. Então é uma forma plana, que não deixa de ser uma forma plana, né? Que é bem parecido com uma forma plana. Uma leve espessura em cima de outra forma plana, tá bom? Então sempre lembre-se disso, assim, de que tudo tem uma leve espessura. E se for possível você demonstrar isso no seu desenho, melhor ele fica. Então aqui também, ó, acabei esquecendo, espessura nessa parte da ponta aqui do cinto. E aí o segredo para você desenhar boas roupas para os seus personagens é sempre pensar aonde que eu posso pôr uma certa espessura nesse desenho. Então, por exemplo, eu vou fazer uma roupa aqui mais ficção científica, assim, né? Um pouco mais modernosa aí, né? Então é o seguinte, ó. Então olha só, fiz aqui uma roupa simples e como que a gente pode melhorar ela através da espessura? Primeira coisa, né? Pensa que talvez isso aqui é uma roupa mais grossa, né? Um tecido mais grosso e até meio cibernético, assim, né? Então, ó, um ponto legal que seria ajudaria nessa espessura é na parte aqui da gola. Imagina que isso aqui, ó, tivesse uma espessura mesmo, né? Uma leve espessura, só se um tecido de lã, né? Mais pesado assim, e ele tem espessura em todas as áreas, né? Aí aqui nessa região a gente não vai ver porque tá contra a nossa visão, mas na parte aqui da manga também, imagina que é uma manga, né? Tipo uma túnica, né? E aí a gente veria também nessa perspectiva essa parte de trás aqui dessa grossura dessa túnica. Imagina também que a gente pode fazer um cinto mais apertado e afunila ainda mais o corpo, né? Então, em vez de fazer aqui a silhueta juntinha, bonitinha, eu posso quebrar essa silhueta dessa maneira aqui, ó. O que eu quero dizer quebrar a silhueta? Fazendo isso aqui, ó, um degrau, eu crio um efeito brutal de tridimensionalidade. Ele parece muito mais 3D. Aqui nessa parte de baixo é aquela curvinha, aquela quina que eu comentei, que gera a sensação muito de 3D, né? Então, isso aqui, ó, essa quina ela é crucial. Tá vendo aqui, ó? Pequena, sutil, mas ela gera uma sensação de que tem grossura. É uma parte grossa aqui, ó. É uma região de volume, de espessura. Muito sutil, mas gera essa percepção para o observador. E se, por exemplo, nessa roupa tivesse aqui umas marcações aqui, sei lá, uns detalhes, só que em vez de fazer esses adesivos, né? Tipo essa forma meio sem graça, assim, e se eu adicionasse espessura para isso? Como se fosse uma placa, um metal em cima dessa forma, ou para baixo ou para cima, né? Eu posso criar volume ou diminuir o volume para dentro da roupa, né? Então, por exemplo, ó, eu posso criar como se fosse uma caixa, tipo, envolvendo aqui essa roupa, indo lá para trás. Olha só como já deixa muito mais tridimensional essa roupa barra armadura. E eu posso fazer isso dos dois lados, né? Sempre pensando em 3D, tá vendo? Ó? Essa forma aqui, ó, eu imagino que tem a região dos braços aí como se fosse um cilindro deitado, né? Do ombro aqui, o ombro da esquerda, desse lado e desse outro aqui. E aí, essa forma, ela tá acompanhando essa forma cilíndrica aqui, ó. Tá vendo? Ela curva para trás também. Ela acompanha esse cilindro que tá por baixo. Então é basicamente esse efeito que eu tô pensando. Sempre pensar em 3D, tá? Lembrado que tá por baixo. A mesma coisa pode acontecer aqui na parte lateral. Só que dessa vez eu vou fazer como se fosse um cavado aqui, né? Da mesma maneira que eu cavei aqui na cintura. É uma região que vai ser menor aqui, ó. Uma entrância e vai ter como se fosse um relevo, né? Esqueci o nome agora técnico disso, né? É uma parte interiorizada aqui da roupa. Eu estou recortando ela. E a mesma coisa desse outro lado. E para você conseguir fazer isso, obviamente, você precisa ter domínio tridimensional das formas geométricas lá, né? Fundamento da forma e tal. Olha só como já começou a ficar muito mais interessante esse desenho. E o mesmo pode ser feito aqui na região da saia, que seja, aqui na parte inferior, tá? Posso pensar talvez em criar também uma forma acoplada aqui, né? Ou para dentro ou para baixo, fazer para baixo aqui. Deixa eu ver. Aí, ó, já tá muito mais 3D. Talvez aqui um detalhe, também um baixo relevo aqui, né? Ó, corto aqui, quebra a silhueta um pouco. E também vou quebrar. Já começa a ficar interessante. E aí por aí vai, né? Quanto mais espessura você adicionar, mais interessante vai ficar as suas roupas, né? Mais interessantes, mais profissionais ficam os seus personagens originais. Aqui um outro exemplo rápido aqui de um capacete meio cibernético que eu inventei aqui do nada, é você pensar nessa espessura, né? Então olha só como tem espessura para todo lado, aqui nessa região lateral, nessa parte interna do visor, aqui na parte da mandíbula, né, do queixo, é uma caixa. Então estou sempre pensando em acumular espessura, em fazer formas sobre formas para gerar
um efeito muito mais profissional, muito mais tridimensional para o meu desenho. Se você gostou dessa aula e quer aprender mais sobre essas técnicas profissionais de desenho, assista esse vídeo aqui, ó.